Olá, aluno! Estamos de volta aí com o nosso curso do LibreOffice Calc, dando sequência aí, né, o curso que nós já iniciamos. Estamos aí tocando o nosso barquinho e o que nós vimos? Começamos a ver algumas funções, vimos aquela parte mais básica, né, aquela parte dos operadores, o calc, os menus, e começamos já a trabalhar com algumas funções. E nesse bloco vamos dar continuidade ao que já caiu em prova, aquilo que eu falei. O importante é fazer o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando o quê? Com você, provas anteriores, para a gente cercar o que já caiu. Quais foram as funções mais importantes que o examinador nos deu, né? Então, é o que eu estou fazendo para você. E uma das funções que já caiu para Calc vai aparecer na sua tela aí agora. Joga lá. É a função chamada show. Conhece? Show é a famosa shor, né? Ou aquele ou exclusivo, não é isso? O que funciona aí a função shor? Olha só. Olha lá, que no caso aí no calc seria a função show, né? Então vamos ler lá, ó. O show retorna verdadeiro se o número ímpar de argumentos for avaliado como verdadeiros. Então o que acontece? Você vai ter vários argumentos, ok? E ele só vai ser verdadeiro se um número ímpar for verdadeiros. Então a gente conhece aí como ou exclusivo, né? Ou de junção exclusiva, que pode ser também chamado de shor. No caso, o calc trabalha com o show. Beleza? É raciocínio lógico. Então vamos lá, o que ele quer dizer com isso? Olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. Ele digitou show e deu aqui, ó. Aqui estão os argumentos. Eu tenho um argumento, dois argumentos, três argumentos. Sempre separados, aluno, ó, por ponto e vírgula. Então, qual é o primeiro argumento? É se A2 for maior do que zero. Então, A2 é maior do que zero? Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Então, tem um argumento válido, verdadeiro. Depois, segundo argumento, B2 é igual a 8, ó. B2 é igual a 8? É. Então, também temos outro argumento verdadeiro, né? E depois temos um terceiro argumento, que é o C2 menos 8. Cadê? C2, perdão, menor do que 8. Cadê? C2. É menor do que 8? Não, C2 é o quê? C2 é 9. 9 não é menor do que 8, então aqui é falso, ó. Então dá uma olhada. Você tem um número par ou um número ímpar de argumentos verdadeiros? Eu tenho um número par, ó. Eu tenho dois argumentos verdadeiros e um falso. Então, se é um número par de argumentos verdadeiros, isso aqui vai ser o quê? A resposta vai ser falso. Tá vendo que ele só retorna verdadeiro se o número ímpar de argumentos for avaliado como verdadeiro. Eu não tive um número ímpar, eu tive um número par de verdadeiros. Perfeito? Agora dá uma olhada nesse outro aqui, ó. Vamos lá. A2 é maior do que zero? Cadê o A2? 3 aqui de novo é maior do que zero? É verdadeiro. B2 é igual a 1? Olha lá, ó. Opa, B2 não é igual a 1, B2 é igual a 8. Então tem um falso. E depois C2 é menor do que 8, ó. C2 é menor do que 8? Não, 9 não é menor do que 8, falso. Então dá uma olhada, quantos argumentos verdadeiros eu tive aí, aluno? Eu tive um argumento verdadeiro. E um é um número o quê? Ímpar. Então, verdadeiro. Tá vendo? Você tem que ter uma quantidade de argumentos ímpares para ser verdadeiro. Ok? Beleza? Entendeu a ideia? Ótimo, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma questão que caiu sobre isso. Olha lá, ó, questão 11. Analise as seguintes planilhas produzidas com a ferramenta LibreOffice, né? Considere que o usuário digitou a fórmula lá, show, aí colocou aqui, na célula A3 essa mesma planilha, pode-se afirmar que o resultado obtido será. Então, vamos ver que ele colocou, ó, três argumentos, ó, separados aí pelo ponto e vírgula. Qual o primeiro argumento? A1 é igual a B1? Ou seja, 30 é igual a 10? Não, falso. Depois, A1 é maior do que B1? Ou seja, 30 é maior do que 10? Verdadeiro. E depois, C1 é maior do que B1? Ou seja, C1 é 20. 20 é maior do que 10? Verdadeiro. E aí, qual a quantidade de argumentos que nós tivemos como verdadeiros? Tivemos 2, e 2 é par. Tem que ser ímpar, né? Então, se é par, a resposta é falso. Cadê? Letra A, falso. Entendeu? Se tivesse aí um
verdadeiro ímpar, né, fosse um número ímpar, aí daria verdadeiro, mas como deu um número par, ele retorna falso. Perfeito, aluno? Entendida a ideia do show, né? No caso do cal que usa show. Então vamos ao próximo. Vamos falar agora da função se. Essa é uma função mais conhecida, né? Uma função mais manjada aí, que a gente utiliza muito aí no raciocínio lógico, né? Então vem aqui comigo. Se você já deve ter, se você está estudando aí para concurso, você deve ter tido aula de raciocínio lógico, onde você aprendeu a função se, que é o famoso condicional, né? Você dá uma condição, ou seja, um se. Esse se ele pode ser o quê? Verdadeiro ou falso. Você só tem duas saídas, né? Não é isso? Se for verdadeiro é uma, falso é outra. Então vamos imaginar que eu faço o seguinte teste, a seguinte condição para o cálculo. Eu falo assim, cálculo é o seguinte, se hoje for quinta-feira, eu irei sair pela porta aqui da minha esquerda. Se não for quinta, irei sair pela porta da minha direita. Então, tá vendo? Eu dei um teste, ele vai analisar e eu vou para uma porta ou vou pela outra. Aí ele vai analisar, hoje é quinta-feira? Vamos supor que seja, hoje é quinta-feira, verdadeiro. Então, vou por que porta, aluno? A da esquerda. Vou sair pela porta da esquerda. Sim? Professor, mas é a porta da direita? Esquece. Não tem porta da direita mais. Se eu já sair pela esquerda, acabou. Eu sairia pela direita se hoje não fosse quinta-feira. Se fosse falso, aí eu iria pela porta da direita. Então, aluno, é uma resposta só, verdadeiro ou falso, ok? A manha do se é você saber a sintase dela. Joga lá que eu vou te mostrar como é que é feita a sintase. Olha lá. O se é dado assim, ó. Você tem um teste lógico. Primeira coisa que vem é um teste, tá? Onde o teste lógico termina, aluno? Sempre no ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o que separa. Então, o teste lógico morre aí. Depois do ponto e vírgula vem o quê? Se for verdadeiro, ponto e vírgula para separar se for falso. Isso não muda, tá? Isso é um padrão. Então, vamos lá. Vamos bolar um teste aqui. Por exemplo, se colocasse aqui A1 fosse maior do que 1, se for verdadeiro, ele vai me retornar linda. Se for falso, ele me retorna feia. Aí, ó, sempre separado por ponto e vírgula, obviamente, dentro de parênteses, né? Então, vamos lá. Qual é o teste? A1 é maior do que 1. Dá uma olhada lá no exemplo. 2 é maior do que 1? 2 é maior do que 1. Verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Linda. Pronto, acabou a questão. A resposta aí é linda e mais nada. Segue o jogo. Professor, mas e a feia? Esquece a feia. Já deu linda, já acabou. E a da feia, se desse falso, se A1 não fosse maior do que 1, aí ia dar feia. Perfeito, aluno. É assim que o Calc trabalha, tá bom? Então vamos a um exemplo de uma questãozinha para você ver. Olha lá. A função de teste lógico no LibreOffice Calc pode ser usada para atribuir valor a uma célula de planilha eletrônica. Na figura 1, as células F2, F3, F4, F5, F6 e F7. Então é a situação aqui do aluno, certo? Referem-se à situação dos discentes e devem ser preenchidas usando a função de teste lógico com valores aprovado se a média for igual ou superior a 7. Então média igual ou superior a 7, aprovado. E reprovado, caso a média seja inferior a 7. Considere a sintase da função lógica, o resultado do cálculo das médias e analise as afirmações abaixo. Então, vamos analisar. Olha lá, item 1. A situação do discente José Carlos, na célula F2, pode ser obtida aplicando a função soma, é 2 maior ou igual a 7, aprovado e reprovado? Não, não é soma. Soma vai somar. Seria um se, eu não vou nem analisar isso aí. Então, essa primeira já brecou. Então, vamos às respostas. Se a primeira já brecou, olha que maravilha, ó. Aí a B já está eliminada, né? Então, vamos a 2. A situação da discente Bárbara Silva na célula F3 pode ser obtida aplicando a função se. Opa, já beleza. Se é 3 for menor do que 7, é reprovada. Se não for menor, é aprovada. O resultado dela será aprovado. Vamos ver?
Cadê o E3? E3 é isso mesmo, é a Bárbara aqui, ó. Então, se ele digita aí essa função, né? E3 é menor do que 7, ela é reprovada. Se for maior do que 7, é o quê? Aprovada. Então, a 2 está correta. Concorda comigo? Né? Se ela tirar uma nota menor do que 7, ela vai embora. Se for maior do que 7, é nós, está aprovada. Então, a 2 está certa. Se a 2 está certa, rapaz, elimina a C. Está ficando bonito, hein? 2 e 4 aí, né? Vamos ver a 3. A situação do discente João Paulo na célula F4 pode ser obtida aplicando a função, ó, se o E4 for maior ou igual a 7, ele é aprovado. E se não for, ele vai ser o quê? Reprovado. Mas calma aí, deixa eu voltar aqui. Olha só, aluno. Para ela ser aprovada, a média foi igual ou superior a 7. Então, calma aí. Se a média for igual ou superior a 7, você não está sentindo falta de nada aí, não? Eu acho que a gente ainda ficou faltando analisar alguma coisa aí, hein? Olha lá, porque ele quer maior ou igual a 7. E aí? Mas vale para a Bárbara, não vale? Porque quanto é que a Bárbara tirou? Vamos lá. A Bárbara tirou 7. Então, ela vai ser aprovado, né? Então, vai aparecer aprovado. Bacana. Porque aqui ficou faltando um menor ou igual, não, mas tá certo, que é menor. Seria maior. Então, a 3, vamos lá, o E4 maior ou igual a 7 aprovado. E, se for menor, reprovado. O resultado será aprovado. Vamos dar uma olhada aqui nele? Olha lá. Calma aí, E4 aqui, João Paulo, ó. João Paulo tirou 7,33. 7,33, ele é maior ou igual a 7? É. Aí ele falou que foi o quê? Foi aprovado. Então essa aqui tá certa. Não tá certa? Então se eu for as respostas, ó. Então a 4 e a 5 tem que estar errada. Vamos lá? A situação da discente Vitória Lima na célula F6 pode ser obtida aplicando a função se B6 até D6 for maior do que 7. Cadê B6 até D6? B6 até D6, quem dera, hein? Todas essas não, é a média. Você trabalha com uma média, não é com todo mundo aí. Então, essa 4 aqui já está errada. E a 5, a situação do discente André Lopes na célula F7 pode ser obtida aplicando a função se F7 for maior ou igual a 7, aprovado, se não, reprovado. Então vamos lá. Olha só onde é que está o problema da questão. F7 é onde eu vou digitar a fórmula, concorda? Então como é que eu vou digitar a fórmula? Colocando a célula que eu vou digitar dentro da fórmula. Isso gera, sabe o que, aluno? Um erro de referência circular. Isso é um erro, não funciona. Não seria F7, seria E7, porque E7, ó, que é onde está a média do André Lopes, que tirou 9. F7 é onde vai ser digitada a função. Então, realmente, essa 5 está errada. Matamos realmente a letra E. 2 e 3 estão corretas. Bacana? Então, tá aí o uso da função se para você. Agora, vamos ver a função PROC-V, né? A função PROC-V é uma velha conhecida aí também de concurso público. Que é o seguinte, PROC-V vem da família de procura, né? O que seria isso, aluno? É muito simples você pegar isso em prova. O examinador vai colocar sempre a ideia de procurar alguma coisa, tá? Fulano quer procurar, fulano quer localizar alguma coisa, então já fica esperto. Se quer procurar, quer localizar, ele vai usar o PROC, PROC-V ou PROC-H. Vamos lá, o que significa PROC? Procura. O que significa PROC-V? Procura vertical. E PROC-H, procura horizontal. Então vamos imaginar que eu tenho uma planilha aí com 50 mil cadastros, sei lá, 30 mil cadastros, e eu quero achar o cliente de número 3.785. Poxa, eu vou usar o PROC, que ele vai lá no cliente, pega o código do cliente e me dá o nome dele, tá aqui o nome. Então é uma função muito útil para fazer procura dentro de planilhas. E eles invocaram em prova e estão cobrando muito isso. Joga lá que eu vou lhe mostrar como que funciona. Vamos lá. É entender sintase, né? É o seguinte, PROC-V,
a primeira coisa que aparece é quem você vai procurar. Tá? Então, por exemplo, tá vendo a minha planilha? Olha essa tabela aí. Essa tabela também tá fácil, aluno, para analisar o seguinte. Observe que os títulos estão dispostos em colunas, ó. Então a minha planilha, a minha tabela está disposta o quê? Verticalmente. Isso ajuda você a matar na prova também. Então ela está de maneira vertical. Olha que maravilha. Então é o PROC V. O PROC H não iria dar certo aí, porque o PROC H é horizontal. Tudo bem? Então vamos lá. Quem procurar? Então vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho a minha tabela, ficou faltando numerar aqui, ó, eu cortei. Mas aqui são as linhas, tá? É o número das linhas. Tá? Para ficar mais completo aí para você. Então vamos colocar assim, ó. Eu vou procurar o valor que está nas... Eu vou digitar aqui. Eu vou procurar o número 8. Então quem procurar 8. Ou então bota a célula que eu vou digitar aí, ok? Depois do ponto e vírgula, você coloca a matriz. Onde procurar? Onde eu quero procurar? Então vamos supor que eu quero procurar de F1 até H11, olha lá. Então o meu local de procura vai ser em toda essa tabela aí, ó. Número, nome e idade. E depois eu coloco a coluna de retorno. Não é PROC V? V não é vertical? Então é coluna, quer ver? Quantas colunas eu tenho aí? Eu tenho a coluna 1 aqui, que é a coluna F, a 2 é a coluna G e a 3 é a coluna H. Então qual é a coluna de retorno que eu quero? Eu quero que ele me dê o nome da pessoa. Então é a coluna 2, onde ficam os nomes. Então coloca aqui, coluna de retorno, a coluna 2. Tudo bem? Aí agora vem esse valor aproximado. O valor aproximado é o seguinte, se eu colocar 0 ou falso, eu estou dizendo que eu não aceito, tá? Valor aproximado. E se eu colocar 1 ou verdadeiro, significa que eu aceito. Como assim, professor? Por exemplo, eu digito lá o código 2,5 e na tabela tem 2. 2 não é exato de 2,5. Então, se tiver 0, ele não acha o 2. Ele vai dar o famoso código de não encontrado, ó, que é o MD. Por quê? Porque 2,5 não é exato. E eu só estou aceitando valor exato se eu colocar não. Agora, se eu colocar 1, o verdadeiro, como é que ele vai entender para ele poder achar o 2? Ó? Se eu tenho 2 lá e digitar 2,0001 a 29999, ele acha o 2. Porque ele pega o número da esquerda, não interessa se está perto de 3. Ele vai achar o 2. Então, o valor aproximado é isso. Coloquei 0, não aceito só valor exato. Coloquei 1, eu aceito valor aproximado. Aí ele vai buscar. Entendeu a ideia? Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Quem que ele vai procurar, aluno? Ele vai procurar o número 8. Onde ele vai procurar o número 8? Na minha tabela de F1 até H11. Dá uma olhada lá. De F1 até H11, eu tenho o número 8? Tenho. Eu tenho o número 8, ele está aqui, ó. Bem, se eu tenho o número 8, qual a coluna que eu quero que ele retorna? A coluna 2. Quem é o número 8 na coluna 2? Coluna nome? Astobaldo. Então a resposta aqui aparece Astobaldo, tá vendo? Que o Astobaldo está na coluna 2 e ele refere-se ao código de número 8. Perfeito? Agora, se eu colocasse, por exemplo, 0 lá no valor aproximado, eu digitasse 8,1, ele não acha, né? Porque não tem o 8,1 exato, tem 8. Se eu coloco 1 e digito 8,1, ele acharia o 8. Para isso que serve aquele valor aproximado. Entendeu? Esse é o PROC V. Agora, o que muda para o PROC H? PROC H muda a disposição da planilha. Geralmente são planilhas que têm a disposição horizontal. Olha aí a diferença. Você pode ver, ó, que os títulos da tabela estão nas linhas e a planilha está de maneira horizontal. Aí é o mesmo processo. Por exemplo, quem procurar? Vamos supor que eu coloco 5. Onde procurar? Aí aqui é o seguinte, eu ocultei aqui, mas vamos enumerar aqui para ficar mais fácil para você. Olha lá, eu quero onde procurar de A7, certo?
até I9. É o lugar de procura. Aí o que muda para o PROC-V é que de vez de ser coluna de retorno, eu tenho uma linha de retorno. Então, qual linha aqui? A linha 7 é a linha 1, a linha 8 é a 2 e a linha 9 da idade é a linha 3. Eu quero achar a idade do cara. Então, eu coloco linha de retorno, linha 3, ó, corresponde à linha da idade. Aceito o valor aproximado? 0. Não aceito. Ou então falso. Então, vamos lá. Tem o número 5 de A7 a I9? Acha aí para mim, aluno. Número 5 de A7 a I9. Tem, ó. Ó o 5 aqui, ó. Achou? Quem é o número 5 na linha 3? Olha lá, linha 3, que é a linha da idade, ó. O número 5 é 25. Então, a resposta aqui vai dar 25. Esse é o PROC-H. É o que vai mudar. Tudo bem? E o PROC, o que muda no PROC é o seguinte. Mesma coisa, você coloca quem procurar, por exemplo. Vou pegar aqui outro número. O 3. Onde procurar? Aí você coloca o mesmo esquema, ó, de F1 até H11. Agora, o que muda é que o PROC ele pede o vetor de pesquisa. O que é o vetor de pesquisa? É o intervalo onde eu quero. Só que esse intervalo não pode ser menor do que o onde procurar, tá? Tem que ser a mesma quantidade de linha e colunas. Tudo bem? Não, a mesma quantidade tem que estar proporcional. Então, por exemplo, eu quero que ele retorne o vetor de pesquisa, ó, de H1 até H11, ó. Tá vendo? Ó, de vez de eu colocar a coluna na linha, eu coloco o vetor, eu coloco o intervalo. Então, ele vai procurar o número 3 de F1 até o H11, certo? Se achar, retornar de H1 até H11. Ó. Então, vamos lá. Tem o número 3 aí? Tem. Quem é o 3 de H1 até H11? 45. Entendeu? Porque eu busquei o vetor de pesquisa. Por isso que é PROC, não é nem vertical nem horizontal. Ele pega pelo vetor. Tudo bem, aluno? Bacana. Então, vamos a uma questão para a gente testar. Olha lá, questão 13. Considere a planilha abaixo ditada por um analista no LibreOffice Calc em português. Na célula A8, cadê a 8? A 8 é Andradas. Foi realizada uma pesquisa no intervalo de A2 até D5. Então, de A2 até D5, aqui, né? Pelo município correspondente à seção 76. Então, ele procurou 76, por isso que ele retornou Andradas. Qual é a fórmula que vai ser utilizada para isso? Vamos lá. Aluno, os títulos estão como aí? Está mais para um PROC-V ou para um PROC-H? É só analisar pelos títulos aí, ó. Cara, está muito PROC-V, não tá? Porque tá vertical, ó lá. Então, já elimina A, já elimina D, já elimina até a C, não tem buscar. Então, é um PROC-V. Então, vamos lá, vamos montar. Quem que ele vai procurar? Ele vai procurar o valor de A2, né? A2 é quanto? 14. Até D, não, tá tudo errado, ó. Até D5, não. Sintase já tá errada, já tira. Vai ter que ser a letra E. Vamos ver se a letra E tá certo? Quem ele vai procurar? 76. Opa, 76. Onde ele vai procurar? De A2 até D5. Opa, então corresponde à matriz lá que ele pediu. Se ele achar, retornar a coluna 3. Vamos lá? Aqui é a coluna 1, 2 e a 3, que é justamente a coluna do quê? Dos municípios, ó. Né? E ele não aceita valor arredondado, tem que ser valor exato. Então, tem 76 aí nesse intervalo? Tem, ó lá, tem 76. Quem é o 76 na coluna 3? Andradas. Por isso que exibiu Andradas lá embaixo. Então, não há nenhuma sombra de dúvidas que é a letra E. Mas tá vendo como é que eu já despachei a letra B e a letra D? Olha que a letra A, ela tá idêntica a E, ó. Tá vendo? 76, A2 até D5, 3 e o 0. Mas é PROC-H. PROC-H seria horizontal. E essa planilha não está de maneira horizontal, a procura dela. Então, isso é por conhecimento, isso é por feeling, né? Você sente que está errado. Você vê isso aí que está errado. Né? Essa planilha, ela não está horizontal, está vertical. Os títulos dela estão organizados em colunas. É assim que você mata. Perfeito? Ok?
Então, qual o próximo tópico nosso aí? Falarmos sobre os conceitos de referências. Já ouviu falar nisso, aluno? O Calc, ele trabalha com 3 conceitos de referências. São as referências relativas, as referências mistas e as referências absolutas. Joga lá para eu te explicar o que é isso melhor. Olha lá, o que é uma referência relativa? Exemplo, A1, uma referência solta. O que é uma referência mista? Aí já entra esse cifrão aí, tá vendo? No meio da mistureba. E o que é uma referência absoluta? Tá aí, entrando o cifrão várias vezes. Isso na prática, aluno, vai cair como em prova. Vamos analisar isso na prática. Olha lá, ó, faço o teste. Vamos supor que eu digite aqui, vamos pegar aqui, ó, aqui na F1, é pior que minha planilha está muito grande aí, né? Vamos digitar aqui, ó, igual, por exemplo, A1 mais B2. Perfeito? Tranquilo? Que vai ser o que? A1 é 1, B2 é 7. Então a resposta aqui vai dar 8. Aí eu copio e colo para cá, ó, para G3. E ele quer saber a resposta. Muitos candidatos vão marcar 8 aí também, porque ele copiou e colou. Mas não necessariamente vai ser 8. Porque quando eu trouxe para cá, eu não trouxe o 8 para cá. Eu trouxe a fórmula que me gerou o 8. E essa fórmula pode ser relativa, pode ser mista ou pode ser absoluta. Deixa eu te dar um exemplo aqui da primeira aqui, ó. Como é que você vai fazer na prova? Faça sempre do jeitinho que eu vou ensinar, aluno, que você não erra. Primeira coisa que você faz o teste é o seguinte, você pega a célula de origem. Qual é a célula de origem onde nós digitamos a primeira fórmula? Não foi na E1? Perfeito? Qual foi a fórmula que eu digitei na E1? Igual A1 mais B2. Sim? Perfeito? Agora, onde é que eu estou colando ela? Eu estou colando na G3, perfeito? Então, coloca aqui, ó, G3 é o destino, certo? Agora, vamos lá. O E não significa coluna no Calc e 1 não significa linha? Sim? Quantas colunas eu ando de E para G? Conta aí para mim. E, F, G. Então, eu desloquei, ó, 2 colunas para frente, positivas. Sim? Bacana? Agora, de 1 para 3, quantas linhas eu desloquei? 2 também, ó. Deslocamento de 2 linhas crescentes também. Então, o resultado é 2 colunas por 2 linhas que eu andei. O que você vai fazer? Você vai jogar na fórmula aqui, ó. Então, aqui fica igual o A. O A não é coluna? Quantas colunas você andou para mim? Você andou 2 colunas. Então, o A vai ser C, que deslocou 2 colunas para frente. 1 não é linha? Quantas linhas você andou para mim? 2 também. Então, 1 vai ser o quê? 3. Mais B não é coluna? Quantas eu andei? Andei 2. Então, no lugar de B vai ser D. Concorda? 2 não é linha? Não andei 2 linhas? Então, 2 vai ser 4. Então, a fórmula que vai ficar onde eu botei interrogação aqui, vai ser aqui C3 mais D4. Vamos ver? Quem é C3? C3 é 10, D4 ó, é 6. Então, a resposta aqui, aluno, vai ser 16, enquanto aqui tinha dado 8. Você vê que muda totalmente. Isso é um exemplo de referência relativa, tá? Então, aqui eu coloquei para você a teoria, ó, te dando um exemplo, ó. Se na célula F1 eu digito isso aqui, ó, A1 mais B2, e eu copio para H4, isso é uma situação hipotética que eu montei, tá? Então, como é que fica? Ó, de F para H, deslocam-se 2 colunas positivas, e 1 para 4, deslocam-se o quê? 3 linhas positivas. Então, como é que fica H4? Olha lá, A foi para C, 1 foi para 4, B foi para D, 2 foi para 5. Então, a fórmula vai ser colada desse jeito aqui. Porque isso é um exemplo de referência relativa que você tem aí no LibreOffice Calc. Pegou? Esse é o primeiro exemplo. Se não pegou, volta o vídeo. Isso tem que ser treinado, tá, aluno?
Isso eu falo sempre para meus alunos o seguinte, você tem que ter prática. Isso é prática. Volta o vídeo, tenta fazer no seu cálculo, fazer na mão, por isso que eu botei esse esqueminha, tá bom? Agora a gente vai ver o de mista e o absoluta, mas daqui a pouco, vamos fechar o bloquinho, quando eu voltar, eu entro aí no mista e no absoluta para você. Bom que você toma um café, dá uma relaxada e voltamos. Abraço.